Meu nome é Fábio Ribeiro von Glen, sou engenheiro mecânico, brasileiro, sócio criador da Ciclo Engenharia, uma empresa que nasceu em 1994 devido a uma visão de que havia uma falta no mercado de treinamentos na área de injeção eletrônica. Basicamente estava na minha pessoa, ministrando cursos de injeção eletrônica, e percebi que faltava no mercado um livro que abordasse sobre o assunto, injeção eletrônica. Então, a Ciclo começou a produzir esses livros no formato impresso, e com a evolução tecnológica, hoje nós temos todos esses diagramas no formato online, onde você pode acessar pela internet. Ficou mais fácil o processo de tradução desses diagramas. E a internet possibilita a inserção da Ciclo em outros mercados. O DiagWeb, ele tem poucos meses de criação. Apesar disso, a Ciclo já tem aproximadamente 2.000 clientes acessando o DiagWeb no Brasil. A questão é o que nós podemos fazer para que também as oficinas na Argentina e na América Latina possam acessar o DiagWeb. Por isso nós precisamos de um parceiro e escolhemos a TechPoint para administrar essa carteira de possíveis clientes. Sim, a tecnologia ela está sendo inserida nos veículos em função de mudanças na legislação que exigem cada vez menos emissão de poluentes, a segurança dos veículos, dos automóveis, cada vez maior a necessidade de se proteger as pessoas que estão dentro do veículo, e existe então uma multiplicação dos sistemas eletrônicos que são embarcados nesses veículos. Isso vai exigir desses profissionais que trabalham com a reparação de automóveis uma fonte de informação, porque o número de veículos e a quantidade de sistemas embarcados, eles estão num fator multiplicativo e cresce assustadoramente, né? E existe algumas diferenças em relação ao mercado europeu e norte-americano. Primeiro, porque tanto os europeus quanto americanos e japoneses, a legislação é um pouco mais rígida do que a nossa. Eles estão de algum modo à frente em termos de exigências legais em relação à emissão de poluentes, e existe, particularmente no Brasil, uma diferença em relação ao tipo de combustível, né? Em relação ao Brasil, por exemplo, não se tem veículos leves movidos a diesel, e tem veículos a álcool ou com adição de álcool na gasolina. Em relação ao mercado da América Latina, o Brasil existe uma grande influência dos veículos fabricados no Brasil e na Argentina, porque esses mercados eles se complementam. Muitos veículos são produzidos na Argentina e vendidos ao Brasil e vice-versa. E Premium TechPoint vai nos ajudar a equacionar essa. Nós precisamos da ajuda do TechPoint para adequar
o trabalho que já existe no Brasil, que já está pronto, que já está sendo comercializado, para adequar ao mercado latino-americano. Essa é uma ideia que eu pensei que eu ia ter ela para mim. Na verdade, TechPoint, ela antecipou e uma necessidade que ela é real. As oficinas mecânicas, as pessoas que trabalham com manutenção, elas sentem dificuldades, elas precisam de um ponto de apoio, precisam de um auxílio, e elas precisam de alguma pessoa ou alguma empresa a quem recorrer. E somente uma rede de comunicação, onde existe um grande número de profissionais integrados, essa resposta ela pode vir de forma mais simples, mais rápida, mais eficiente. E a proposta da TechPoint é exatamente fazer essa integração. O próximo passo é começar a traduzir os livros mais antigos, os livros mais novos para os mais antigos, fazendo um processo retroativo. E os novos produtos, à medida que forem sendo lançados, rapidamente já temos em 2 idiomas. Primeiro, é importante saber que a pessoa do Fábio começou como instrutor de treinamento assistencial numa grande indústria e tinha uma grande dificuldade em transmitir a interpretação dos diagramas eletrônicos, dos sistemas embarcados para as oficinas, para os mecânicos, eletricistas que trabalhavam na rede de concessionárias dessa empresa. Uma das dificuldades enfrentadas é que os diagramas eles trançavam muitas linhas no papel e deslocava o esforço do transmitir o conhecimento para seguir linhas no papel que se trançavam, e eu estou entendendo que trançar linha no papel é um ruído. Nós temos que eliminar o ruído. Quando comecei a ministrar os meus cursos de injeção eletrônica, em que eu já não estava mais dentro dessa indústria, eu percebi que existia um problema generalizado em todas as montadoras e em outras empresas. Um dos problemas é a falta de padrão nos diagramas elétricos, que obriga as pessoas a percorrer com o olho várias vezes o diagrama a fim de encontrar um componente. Vou te dar um exemplo. Você apresentar uma lista de nomes em ordem aleatória, quando nós poderíamos apresentar essa lista em ordem alfabética. Não dá para se comparar o tempo e a segurança que você tem em pesquisar uma lista em ordem alfabética com uma lista em ordem aleatória. Então, os nossos diagramas seguem um padrão que seria como se colocassem os componentes numa ordem não alfabética, mas numa ordem lógica e repetitiva, de tal modo que, independente da montadora, nós temos uma similaridade de um diagrama para outro. Além disso, algumas montadoras desenham o diagrama elétrico em várias páginas, 15, 20, 25 páginas, e os diagramas a ciclo são condensados a 2, no máximo 3 páginas. Isso porque o número de componentes tem aumentado muito, porque nos primeiros sistemas de injeção eletrônica bastava apenas uma página para representar todo o sistema. Bom,
A grande vantagem do produto da Ciclo, que eu enxergo, é, uma vez entendido como se faz a leitura de um único diagrama elétrico, é o suficiente para você entender todos os outros 3, 4, 5 mil que estão no sistema. Você não há necessidade de aprender um a um. Por quê? Porque nós eliminamos os ruídos, porque nós condensamos a informação, porque nós padronizamos a forma de apresentação, e o resultado é que o processo de ensino e aprendizagem é extremamente rápido e o de consulta extremamente produtivo e confiável. Uma das coisas importantes que você precisa, vamos imaginar que existem duas pessoas, uma com problema e uma que pode ajudar você a resolver esse problema. E elas estão separadas por uma distância, estão por telefone. É extremamente importante, ou facilita muito, se as duas pessoas estiverem lendo sobre a mesma plataforma, para que um fale algo e o outro consiga seguir a linha de raciocínio do outro, porque eles estão fazendo a leitura da mesma informação ou do mesmo diagrama, e isso facilita extremamente a comunicação entre os dois. Então é importante que os dois lados tenham a mesma fonte de consulta, e lógico que a TechPoint é que vai fazer esse elo de ligação entre a Ciclo, meu amigo. A Ciclo é o meio, né? É o meio, é a informação que está dos dois lados, das duas pontas. A TechPoint, pelo que eu estou entendendo, ela vai fazer a comunicação daquela pessoa que tem um problema a resolver com o expert que tem a solução. Facilita a vida do expert se os dois, tanto o expert quanto a pessoa que tem um problema a resolver, estiver lendo os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, a mesma informação. Convidamos a vocês a visitar o site techpointauto.com e conhecer através da TechPoint os produtos da Ciclo Engenharia e de agweb.com.br.